Estamos de volta com o nosso Fora da Curva e dessa vez a gente está com um tema que nasceu no meu coração já há muito tempo, mas eu confesso que eu nunca tive coragem de aprofundar tanto nele. Mas agora, nesse momento do país que a gente vive, da educação, com todas as demandas que chegaram no consultório nesse primeiro semestre, eu entendi que era hora da gente falar sobre isso. E daí surgiu um desejo de falar sobre formação humana, e daí a gente criou essa série que eu postei para vocês um dia desses, falando sobre valores para a vida, o que é fundamental na formação humana. Por que eu falo sobre isso? Muitos pais chegam lá no consultório falando que querem o melhor para o filho, que querem a felicidade, que estão preocupados com isso, de fato estão. Mas eu entendo que hoje, nesse mundo das influências, no mundo dos superestímulos, a gente precisa planejar como fazer isso, a gente precisa debater. E para falar sobre todos esses assuntos que a gente vai falar nos próximos 4 programas, que todos vão ser continuidade do que tem sido falado, eu resolvi chamar convidados que são do meu coração, que fazem parte da minha formação humana, que me ensinam muito diariamente, que fazem parte daquilo que eu acredito de valores para a vida. Por isso eu chamei minha colega, minha querida, minha irmã, Juliana Rocha. Prazer. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Te chamo aqui hoje porque acredito muito naquilo que você faz diariamente. Eu vejo a sua luta fora dos bastidores da escola e vejo o quanto você ama fazer. E nós vamos falar muito de afeto aqui. E responsabilidade. Né? E eu te agradeço por isso, por ser Donizete, que é um cara que tem minha total admiração por quem você é, pelo profissional, pelo homem que você é. A gente tem andado mais próximo agora, mas eu já te conheço há muitos anos e já vejo e vi a diferença que você já fez na vida de muitos pacientes meus. Você já facilitou muita terapia minha. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz. E nossa já participante, que é apresentadora do programa quase, Sula Musi, que é também, dispensa comentários. Né, vejo o seu crescimento, vejo sua formação há alguns anos, conheço bem, e você sabe o quanto eu te admiro. Você sabe o quanto que eu fico feliz com suas conquistas, com seus sucessos e com o que você tem representado mesmo para a psicoeducação, para a psicopedagogia. E parabéns por ser você, parabéns por tudo que você tem alcançado e por toda a diferença que você tem feito no seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite. Né? E é isso. Querem apresentar? Querem falar um pouquinho? Claro, eu começo. Então, eu sou a Sula Musi, sou psicopedagoga, especialista em educação criativa e também curso neurociências na UFMG. Hoje eu atuo no consultório psicopedagógico, atendendo os alunos, os pacientes, e também faço palestras em escolas, aí, diversas escolas que eu vou fazer palestras. Eu sou Donizete, eu sou diretor atualmente do Colégio Maria Clara Machado. Eu sou o mais velho aqui da mesa, outra vez, né? Em todo lugar que eu vou, sou o mais velho. Esse ano eu completei 47 anos que eu entrei na sala de aula pela primeira vez e é algo que eu gosto muito. Eu sempre dei aulas, inclusive sendo diretor, atualmente eu dou aula de meditação. Eu dou aula de meditação mindfulness, já há 7 anos lá no colégio e também para fora do colégio. E acredito muito no que eu faço, por isso que eu continuo fazendo aos 68 anos de idade. Lindo. Olá, eu sou Juliana Rocha, sou educadora. Fiz algumas pós na área de gestão de conflitos, gestão de projetos, sou mestra em gestão social. A área de gestão é uma área que me encanta, mas o chão da escola, o lidar com vidas, o poder transformar vidas é o que me move. Né? Não é ainda uma profissão no ranking das mais bem remuneradas, né, no nosso país, e também nem sei dizer se fora dele, mas o que a gente ganha estando, né, no dia a dia com os alunos, com as famílias, né, o reconhecimento, a transformação. E quando alguém no futuro, né, te abraça na rua e fala: Ju, lembro de você, né, você me ajudou muito, você me acolheu, você me orientou, você fala: fiz isso tudo? E aí faz tudo valer a pena. Então, continuo na educação. Não pisei há 47 anos, viu, Donizete, mas já há 35. E estou caminhando na educação. Já desviei, fiz um outro curso superior, mas voltei para a educação, que é a minha paixão, e eu acho que é o que uniu todo mundo aqui, é a paixão pelo que faz, né? E é a gratidão de ver o resultado do nosso trabalho, que ainda não monetário, né? Mas na formação humana desses meninos. Coisa boa, coisa boa. E aí, até explicando um pouquinho, quando a gente olha a nossa mesa aqui hoje, está formada por educadores, pessoas da área da educação.
E eu estou falando de formação humana. Você deve estar perguntando, mas por quê? Uma coisa que eu entendo, e que a Ju colocou, a Donizete colocou muito bem também, sobre o papel da escola, né? Vocês representam isso, na verdade, o papel da escola na formação, e eu não consigo falar sobre formação humana sem linkar família e escola. Então, por isso, né, que a gente compôs essa mesa dessa forma, porque a escola está diretamente envolvida nessa formação. A gente entende que até os 3 anos a família faz esse trabalho ali solo, né? Mãe, pai, avô, um cuidador ali, um responsável, um tio, mas fez 3, 4 aninhos, né? Vai para a escola e a escola passa a integrar essa formação humana. Então, por isso, né, essa composição. E eu vou pedir para a Júlia, lança para mim aquelas fotos que eu te pedi sobre a enquete que a gente fez na rede social essa semana, perguntando sobre o que era fundamental, né? O que é fundamental na formação dos nossos filhos, né, de crianças, e aí eu tive essa série de respostas. Muito obrigado a todo mundo que respondeu, mas bondade, honestidade, espiritualidade, inteligência social para aprender a se relacionar e se conectar com as pessoas, respeito ao próximo, honestidade, autoestima, lealdade e muito amor. Também positividade e positividade também. Mas embaixo a gente teve integridade, honestidade, lealdade com os próprios princípios. Pode ir para o próximo. Temor ao Senhor tem a ver com espiritualidade, né? Caráter, afeto na família e escola, que comentário maravilhoso, né, Sula? Presença dos pais, presença e afeto, voltando à presença aí, né? Viver e entrar no mundo dos filhos sem julgamentos precoces, interessante. Verdade, justiça, lealdade, gratidão. Respeito ao próximo, voltando mais uma vez. Incentivo moral dos pais ou figuras paternas e maternas. Diálogo voltado para a orientação de uma nova etapa que virá com racionalidade, carinho, evitando traumas. Respeito, honestidade, empatia, senso de justiça, solidariedade, ética, educação, humildade, entre outros. Perfeito. Formação é um processo contínuo e gradual e acontecerá no decorrer da vida. Excelente. É um processo que a gente leva para sempre, né? A gente se forma, como eu agradeci a vocês aqui, vocês me formam todos os dias, e acontecerá no decorrer da vida e precisa envolver família, escola e comunidade. Perfeito. Perfeito, perfeito, Natanael. Além do que já foi citado nos outros comentários, natureza, brincar livre, Sula ama esse assunto, autoestima, ritmo no dia a dia, espaço para experimentar, errar e aprender, perfeito, contato com arte, social, esporte, claro, dormir e comer bem, perfeito, presença dos pais, o apoio da família é importante, pois sem uma base boa a criança tende a desvencilhar-se, exatamente, parentalidade responsiva, autoestima saudável, respeito, honestidade, humildade e gratidão, autoestima e confiança nas próprias capacidades. Elizabeth com a espiritualidade, mais uma vez. O último. Tem mais um? Tem. E a Isabel, maravilhosa Isabel. Muito obrigado, beijo, Isabel. Sua linda. Precisamos urgentemente resgatar valores que sustentam a base da convivência familiar e também social. Respeito seria o mais essencial. Perfeito. Respeito à figura dos pais que vieram antes, que caminharam para que os filhos pudessem caminhar melhor. Respeito aos irmãos que compartilham a história, o teto, os afetos e até os conflitos e que nos ensinam a conviver com as diferenças. Perfeito. Os filhos devem entender que não se trata de uma autoridade cega ou obediência sem diálogo, já que os pais não são colegas nem rivais. Os filhos têm que aprender desde cedo que os pais são guias, são porto seguro, são espelho e que os irmãos não são adversários, mas sim extensão do nosso laço mais íntimo, a família. Hoje muitas famílias sofrem com a inversão de papéis, pais que mandam nos filhos que mandam nos pais e pais que se calam. O amor sem limite não é amor, é o descuido, negligência. Acredito que o limite com afeto é primordial, com isso criamos nossos filhos seguros e respeitosos. Isabel, deixei o seu por último, inclusive, porque assim... Você já gravou o programa, meu esboço era isso aqui, para os 4 episódios, mas assim, você falou, você foi perfeita nas colocações, pode cortar para mim, Júlia. Deixa eu te cortar, Etienne, diante de tudo que você leu aí, de tudo que as pessoas puderam contribuir, a gente volta ali na história da criação das escolas, né? No início, quando se pensava, muitos séculos atrás, que os preceptores precisavam ir até os alunos, e esses alunos aprendiam o que academicamente era necessário, ali se percebeu que este não era somente o maior objetivo da escola. Né? Hoje a gente é a única instituição, eu falo a gente porque é onde eu estou,
A escola é a única instituição que tem o papel de formar, né, e de atestar esta formação. Então, eu socializo e formo, eu te dou um documento dizendo você está formado academicamente. Então, quando a gente vê essa evolução histórica, né, da criação da escola, a gente vê, os preceptores poderiam ter continuado, mas já naquela época, já percebeu-se que não. O mais importante não é somente o professor ir até o aluno e levar até ele toda a instrução acadêmica. É importante que eles se relacionem entre eles. Então, vamos inverter esse caminho? Ao invés do professor ir até o aluno, deixem todos os alunos virem até os professores. E aí a gente cria esse formato de escola, né? Foi quando a gente tem a ruptura do papel do preceptor para ter exatamente a formalização da criação da instituição escolar. E ano a ano a gente vê o papel disso, não só legal, né? Hoje a gente tem toda uma legislação que apoia crianças em idades escolares, elas precisam estar na escola, né? Todo o papel do Estado, o papel do município, o papel das famílias, das escolas autonomamente, como as escolas particulares. Então, além desse arcabouço legal, que hoje ampara a presença do aluno dentro da escola, a gente tem muito claramente a deficiência daquele aluno que não frequenta da maneira que devia a instituição escolar. E aí, quando a gente lê tudo isso, fala de responsabilidade, fala de afeto, fala de limite, né? Fala de valores. A gente está falando do mesmo lugar que há anos, há séculos atrás, né? Foi criado com esta função e que hoje tem sido nosso maior desafio, manter a função da socialização, do ensinamento acadêmico com limite, com afeto, com acolhimento, que eu acho que até pegando um gancho aí após a pandemia, tem sido nosso maior desafio, né? Equacionar os gaps que ficaram de toda essa formação acadêmica e, ao mesmo tempo, dessa formação socioafetiva que também ficou defasada e que a gente ainda está correndo atrás de tudo isso. Perfeito. Mas antes de entrar na linha da escola, queria muito que vocês me respondessem. Primeiro, agradecendo a todo mundo que mandou, gente, muito obrigado mesmo. E ali a gente falou de valores morais, éticos, né, e competências, respeito, espiritualidade, enfim, tudo que foi colocado ali, né, o respeito ao próximo, a socialização, o afeto, perfeito. Mas onde que a família tem falhado? Porque a gente percebe hoje, em termos sociais, uma falha nessa formação. Nós convivemos hoje em uma sociedade onde ética e moral estão derrapando, né? Onde que vocês percebem, dentro da vivência de vocês, dos atendimentos, dos acolhimentos que vocês fazem, onde que tem falhado nisso aí? E qual é o papel da família do século XXI? Porque é uma coisa que eu tenho falado muito. Nunca na educação, nunca na formação, tivemos uma crise, tantos influenciadores, tantas influências e tantas referências como atualmente. Então isso tem, né, dificultado um pouco o acesso do pai e por isso esse investimento se faz mais necessário. Mas onde vocês acham que tem falhado aí? Eu queria começar aqui pensando algumas coisas, sabe? Eu acho que as famílias elas se encontram muito perdidas, sabe? E muitas vezes elas buscam na gente um apoio. Então não é assim, não é fora do comum as famílias chegarem para a gente e perguntar o que você acha que eu faço? Exatamente. O que você acha que é melhor, Donizete, nessa situação aqui? E esses dias mesmo, nas férias, uma mãe me perguntou, você acha que se eu deixar uma das profissionais, a TO, ou então uma outra profissional, meu filho sem ela, porque eu não estou dando conta de pagar todas, você acha que vai fazer muita diferença para ele? Olha a responsabilidade, né, que um diretor tem de dar uma resposta dessa. Quem sou eu, que comecei a atender o filho dela tem menos de 2 anos, e eu vou dizer para ela que sim, pode deixar a TO, então? Ah, não, você pode deixar a fono, que não vai fazer diferença para ele. Então, talvez o papel da gente também seja voltar para a própria família para que ela mesma busque o seu lugar. O seu lugar. Então, a resposta para a mãe foi assim, melhor do que você, ninguém. Para perceber nesses anos, nesse último ano, por exemplo, que diferença que fez o acompanhamento com o seu filho. Você vai poder julgar isso e dizer, deixo essa, deixo aquela, ou então, não, eu não posso deixar nenhuma das duas. Eu preciso dar um outro jeito de manter o meu filho na sua escola,
sem abrir mão de nenhuma profissional. Então, eu vejo assim, famílias com boa vontade, famílias muito, muito interessadas em fazer parte dessa parceria, porém perdidas. Então, eu acho que é função também nossa, sabe, da escola, de abrir esse espaço para ajudar esses pais. Por isso que eu acho que essa parceria lá a gente chama de tripé do sucesso. É a família, a escola e o próprio estudante. E juntamente aí, junto com a família, os profissionais que atendem, que são muito, muito importantes. Esse tripé, que na verdade é quase que meio que 4 pés, né? Profissionais, família, estudante e a escola, precisam de fato estarem unidos em nome do crescimento e do desenvolvimento do nosso querido estudante, que também está perdido por aí, né? E em prol, considerando valores, os valores que são essenciais. E eu acho que cada família tem o seu, né? A gente não consegue cada intervir. família tem o seu. E acho que o cuidado é uma dimensão que a gente acredita muito. O cuidado de si, o cuidado do outro, o cuidado do mundo, da vida. Esse trabalho junto com as famílias, eu acho que ele é muito importante, sabe? Eu não quis falar onde que as famílias estão errando. Eu quis tocar onde que elas estão precisando, porque quando erram, não é porque querem, é porque estão perdidas, na minha visão. Eu vou citar uma psicóloga muito famosa para mim, que é a minha mãe. Ela sempre me disse assim, pai e mãe nunca erram, no máximo se engana. Porque ninguém ama mais os filhos da gente do que a gente mesmo, né? Só que entra um pouco disso que o Donizete falou. Quando que a gente falha, né? Quando que a gente se engana? Quando a gente está perdido, quando a gente não tem informação, quando a gente não tem apoio. Mas sempre há tempo, gente. Pai e mãe têm uma vida inteira para tratar. A escola não, a escola tem prazo de validade, né? Na vida de um aluno. Mas pai e mãe não têm prazo de validade na vida de um filho. Então, sempre que é necessário de retomar, buscar apoio, seja na escola, seja nos profissionais multidisciplinares que acompanham, né, a vida, seja para eles mesmos, né, seja uma terapia própria ali para a mãe ou para o casal, eu acho que vai nessa linha mesmo, né, do que você estava dizendo. É muito interessante. Acho que quando você, Donizete, fala dessa questão, né? Eu não quero falar no que os pais erram, né? E de fato, porque quando erram, eles erram tentando acertar o máximo, porque todo pai, toda mãe quer o melhor para os seus filhos, né? Eu tenho certeza que em nenhum caso é diferente, né? Só que o melhor em cada casa vai funcionar de uma maneira diferente. Para mim, o melhor é uma coisa, para outra pessoa vão ter outras prioridades, né? E uma coisa que eu tenho visto muito e que tem a ver com isso é uma inversão, né? A gente sempre fala, e é conhecido, né, pela ciência, a importância do afeto para o desenvolvimento humano. Isso é fato, não deve ser tirado em momento algum de questão. Contudo, eu percebo que algumas vezes, na intenção de ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, eles acabam perdendo a mão nesse afeto e indo para um limite, um outro polo, que seria o lugar da negligência, né? De, poxa, eu amo tanto meu filho que ele pode escolher se ele vai ou não jantar esse jantar aqui que tem na minha casa hoje, ou se ele quer comer um bolo de chocolate. Né? Então, eu amo tanto meu filho que eu não consigo chamar a atenção dele por algo que ele fez que é contra as regras. E cria uma bolha, né? Exato. E aí passa essa criança e passa esse filho a perder a noção de certo e errado. E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre o tanto que as crianças precisam, elas pedem, elas exigem limite. Amar é dar limite, é falar, olha, até aqui você pode chegar, mais do que isso, você está infringindo o limite do outro, a vida do outro, e aí você já não pode ir, né? Então, eu acredito aí que um grande ponto para a gente colocar que é importante os pais se atentarem hoje em dia, e eu vejo acontecendo com enorme frequência de perderem essa mão do que é o limite de todo esse amor e todo esse afeto, que ele tem que chegar num ponto que, filho, poxa, você também não pode proibir as pessoas todas ao seu redor de ir ao encontro que você quer. Ninguém tá aqui para fazer a sua vontade exclusivamente. Né? Mas vou jogar um foguinho aqui. Vocês estão muito tranquilos. Nós somos tranquilos. Nós é a meditação aqui do Donizete. Eu costumo dizer, e posso estar errado, e Donizete, quero muito sua opinião sobre isso, porque você acompanha várias gerações de pais nesse sentido. Eu falo muito lá no consultório que educar filho há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos ou há 1000 anos era mais fácil. Por quê? A presença do pai, eu sempre falo isso aqui, estou sendo até repetitivo, mas vou me dar o direito de falar de novo. A presença do pai, o seu pai está chegando
Por mais que ele passasse o dia inteiro trabalhando, por mais que ele fosse um caminhoneiro que passasse 3 meses, mas a mãe falava assim, quando seu pai chegar, essa figura era indiscutível. A figura da família, né, era indiscutível ali. Então, a gente tem uns pais até os anos 2000, assim, vamos dizer nesse sentido, que já eram legítimos apenas por serem os pais. Esse nome já estava acima de qualquer outra coisa dentro da casa. Atualmente, né, com o boom das redes sociais, dessa interação, da autonomia precoce, porque quando eu dou ao meu filho um smartphone que tem acesso a uma rede social, eu estou dando uma autonomia que ele não tem a condição de administrar aquilo que está sendo legislado ali, trabalhado ali, eu preciso mudar a rota da minha paternidade. Então, antes o meu olhar estava no meu pai, na minha mãe, na minha avó, nos meus tios, que eu agradeço a todos eles, inclusive, que me formaram pessoa, mas o meu olhar era mais limitado. A vida, o estilo de vida do Ayrton Senna, do Romário, do Ronaldo, ou de quem quer que seja, não entrava na minha casa como entra a do Neymar, a do Hulk, hoje. Então, eu percebo hoje que falta uma proposta clara, que antes, há 20 anos, não precisava, porque essa proposta já estava subentendida no modelo de família. É porque tinha menos estímulos também, né? E cai numa coisa que Sula começou a comentar aí, a minha mãe não tinha muito interesse que eu fosse milionário, não. Que eu fosse bem-sucedido, não. Isso nunca foi proposta dela. A proposta dela era que eu fosse um homem de valor. A proposta dela era que eu fosse um homem de caráter, que eu não desonrasse o nome da família, mas não era com o meu patrimônio, era com as minhas condutas. Então isso já era claro. E hoje eu sinto e eu percebo que há uma mudança nesse sentido. Não que os pais não queiram que os filhos sejam homens honestos, não é sobre isso. Mas é a performance e o sucesso acima de qualquer coisa. Né? Não é por maldade, mas é um ensinamento silencioso e velado que a gente vê em nome do que a gente já falou aqui, de certa forma, da educação de qualidade. E essa educação de qualidade, muitas vezes, é uma educação predatória, uma educação que visa a performance. Eu acho que existem casos e casos, né, Tiane? Assim, quem está na educação há muito tempo, né, eu e Donizete estamos um pouquinho mais aí, a gente vê isso algumas vezes, né? Essa busca da família de, a qualquer preço, manter ou impulsionar o sucesso do filho como se aquilo fosse uma decisão do próprio pai e da própria mãe. Né? Eu falo muito isso com os pais lá, olha, filho da gente não é ramificação do nosso corpo. Eu não penso e ele executa. Né? Eu faço isso com o meu corpo, eu penso, levanto o braço e está tudo certo. Mas existe, eu acho que são dois polos ou dois lados da mesma moeda. Tanto as famílias que prezam isso a qualquer preço e entram muito na linha do que Sula estava dizendo, de o limite é a prova de amor, e Samitiba já dizia isso, então para eu não criar um atrito com meu filho, eu não dou tanto esse limite. Entra um pouco no que Donizete também comentou, de eu estou perdido, porque não foram os nossos filhos que mudaram, é a forma de criar os nossos filhos que está mudando. Né? Minha mãe não tinha que se preocupar tanto com as minhas redes sociais. Obviamente, elas não existiam. Então, eu preciso preocupar com a do meu filho de 22 e com a da minha filha de 8. Então, são dois tipos de controle que eu tive que aprender que ela não me ensinou. Por quê? Porque ela não passou por essa necessidade. Mas o ensinamento dos pilares de valores e princípios, tá tudo ok, isso é imutável. Isso entra ano e sai ano, que você ensina sobre respeito, sobre empatia, né, sobre verdade, isso não muda. Isso com rede social ou sem rede social. Então, eu acho que existe um pouco das famílias que buscam alta performance do filho a qualquer preço, entra na parte do eu não dou limite por conta disso, eu sobrecarrego, e existe um pouco das famílias que terceirizam. Então, eu pago uma boa escola e você dê conta de tudo que eu preciso que meu filho tenha, mas que eu, no atual momento, estou trabalhando demais para poder subsidiar. Então, eu acho que são duas situações que a gente acaba vivendo. Você foi falando aí, e Sula também, e alguém comentou ali do brincar livre. Quando a gente foi educado como filho, a gente tinha 3 coisas muito intuitivamente pelos nossos pais e que talvez tenha sido perdido com o passar do tempo. A gente tinha o nosso momento de responsabilidade, a gente precisava fazer o dever antes de qualquer outra coisa. Cumpriu responsabilidade, você vai para o seu momento de lazer. Aí você vai brincar, você vai pular, você vai descer para o play, vai brincar com os meninos, vai andar de carrinho de rolimã, vai pular elástico, que eu fiz minha infância toda. E aí depois você vai para o seu ócio.
porque eu sempre gostei muito de ler. Então, eu chegava em casa, eu ia ler. Meu irmão ia pro videogame, tinha um Atari. Aí faço umas contas da minha idade e do meu irmão. Peguei o Mega Drive. Ai, não, eu peguei o Atari, Enduro. E aí ele ia pro ócio da mente. Então, esses 3 pilares, eles sempre existiram na vida de uma criança. E hoje a gente tem tido uma supressão de algum deles ou até uma inversão de tempo. Então, responsabilidade, lazer e ócio precisam fazer parte da vida de um filho. Quem determina essa organização é o pai. Hoje eu vou até numa coisa, desculpa te interromper Não. nesse ponto, mas que eu sinto muito hoje dentro do consultório, quando você falou de responsabilidade, eu sempre tive que ter uma responsabilidade com a casa. Eu sempre tive que ter uma Sim, responsabilidade com o outro. Dentro do Eu tenho uma pacote, foto, né? eu podia ter trazido. Qualquer coisa eu boto aqui na câmera para vocês verem. É uma foto, eu pequenininho, Ricardo um pouco maior, e a gente catando lixo atrás da nossa casa. E a gente tinha naquela época uma condição financeira relativamente ok, mas a minha mãe nunca abriu mão disso. O Passei Pablo, por que é o isso. mais velho, tinha uma responsabilidade um pouco maior porque era o mais velho. Mesmo que tivesse meu pai que fazia algumas coisas, tinha alguém que ajudava, mas essa questão da responsabilidade com a casa, que eu vejo muito hoje, chega lá no consultório eu já falo, parou. Não, se ele arrumar o quarto dele já tá bom demais. Eu falo, ele não mora só no quarto. Você vai cozinhar só o seu frango? Você vai passar só a sua roupa? Não. Então ele precisa aprender, e aí eu vou para a questão do respeito que todo mundo foi colocando, e contrapondo a questão da rede social, que eu fui ensinado a respeitar para depois performar nas minhas áreas de convivência. Agora, quando eu antecipo essa área de convivência, eu posso não estar pronto para entregar aquilo que está me exigindo. Então isso muda na história da sociedade e às vezes a ordem desses fatores altera o produto. Entende? E é o que eu percebo que tem acontecido muito. É verdade. Quando eu falei do telefone é porque eu entrego para o meu filho uma ferramenta que ele não está pronto para lidar com tudo aquilo. Com a falta de... Enquanto os meninos estão lá na escola brincando no recreio, você controla. Eu ia para casa, acabou o problema, amanhã eu vou ter que resolver esse problema. Agora eu continuo. Aí eu ofendo, aí eu elogio, aí qualquer coisa num telefone que ninguém está legislando, ninguém vai controlar, não vai. Isso vai por fim de semana fora, né? Isso. Toda hora chega. Segunda-feira, você tendo que tratar de assuntos, problemáticos que aconteceram no fim de semana. Na rede social. Na rede social. Porque não tem controle. No grupo do WhatsApp, No né? grupo, E não só entre os alunos, entre as famílias. Entre famílias e por aí também. vai. Eu chego à conclusão, eu tenho chegado à conclusão que hoje, para falar de paternidade, precisa se falar de proposta e proposta clara. O que cada atitude minha reverbera no meu filho. Eu tenho falado muito isso com os pais. Você precisa pensar, ir para a Disney, vale a pena ir agora? Dentro do que eu estou construindo na formação do meu filho, vale a pena? Ele precisa? É necessário? Não que tenha problema ir para a Disney. Vamos para a Disney, todo mundo. Mas é necessário? Esse passo que eu estou dando aqui, esse computador, o Amarílio falou disso muito bem naquele programa, né? Pô, comprei a cadeira gamer. Eu preciso comprar a cadeira gamer? Eu devo comprar? Ou eu estou compensando alguma coisa, né? Alguma falta, eu estou compensando alguma negligência, porque também tem isso. A reflexão passa por isso. Né? Eu preciso agora? Não, mas eu posso. Tá tudo ok? Tá, então até quem for receber este presente ou esta viagem vai receber de uma forma. Agora eu estou compensando a minha ausência? Quando eu falo, e eu falo muito isso lá também, talvez, e a gente aqui atue numa zona, vamos dizer assim, numa faixa de famílias, que pode muita coisa. Sim. Mas o fato de eu poder não necessita que eu devo fazer. Aí eu vou para os iPhones, por exemplo. Que o pai, né, que eu já tive um atendimento específico onde que a filha chorava, compulsivamente chorava muito, sofrendo. Porque todas as amigas tinham iPhone 14, ela tinha o 12 ainda. E eram só R$4.000 a diferença. Entende? Então, quando eu estou falando de algo de um valor, de um objeto, eu não estou falando do valor financeiro, mas qual é o valor moral que eu estou construindo? Né? O que eu estou ensinando o meu filho a valorizar? Exatamente. Né? Por que a diferença é tão grande? Porque na nossa época era o que chute apenas.
Evoluiu para o Nike e a Isso. mochila da Aí era uma Company. mochila da Company, mas era muito pequena. É, Agora a com gente está certeza. falando de valores muito altos. Você montar um PC gamer não é barato, entende? Então eu preciso ensinar o meu filho a valorizar aquilo dali, porque ele não sabe o quanto eu lutei para ter a condição de dar a ele. Sim. E eu preciso ensinar isso. Por isso que eu falo que antes a toque de caixa se educava muito bem. Uhum. Porque era natural, eram os valores da família. Agora, com esse incentivo geral que a rede social traz, com o Instagram, o TikTok, onde ser feliz, eu preciso estar postando uma bandeirinha pelo menos uma vez no ano de outro país. Se eu não viajei para outro país, se eu não fui tão feliz assim. Você lida com isso, né? E tudo mais. Onde a felicidade está num padrão quase inalcançável para a maioria das famílias, eu preciso pensar cada passo que eu dou. Porque cada passo que eu dou está ensinando um valor para aquele que me observa. E é engraçado que até eles mesmos percebem isso. Ontem eu vi uma postagem de um ex-aluno meu, que deve estar aí no segundo período da faculdade, e ele colocou assim: até os ricos da internet não estão tão ricos mais. Até os grandes entusiastas e as maiores pessoas felizes, alguma coisa nesse sentido, também não estão tão felizes mais. Então, eles mesmos já estão começando a perceber a superficialidade da internet e dessa falsa imagem, né, que está sendo criada. E criar filho ultimamente, gente, não está fácil. Falar de formação humana não está fácil. Dentro da escola, a gente tem aí recentemente a mudança da BNCC, que introduz a disciplina de socioemocional, né, nós estamos falando aí, deve ter uns 5 anos para cá, em torno disso, e isso tem nos ajudado muito, né? As professoras de socioemocional, que na maioria delas têm formação em psicologia, elas têm suscitado nos meninos e trabalhado na sala de aula assuntos que para a gente eram tão banais, por isso que o Etienne falou, né? Porque era natural criar um filho falando: olha, essa borracha não é sua, devolve para ele amanhã. Hoje o pai nem sabe qual é a borracha que ele comprou, dirá se o filho está com outra borracha, porque a nossa vida criou uma dinâmica muito diferente, não é só por uma displicência, não. É pela velocidade do mundo moderno mesmo, que há alguns anos nós não tínhamos. Então, quando você traz a disciplina de socioemocional para dentro da escola, quando você busca um acolhimento individual e humanizado a esses alunos, quando você reflete com esses alunos sobre, olha, você está recebendo uma medida disciplinar da escola, mas vamos entender. Ah, porque você está me entregando uma medida. Eu falei, não, eu estou reagindo a uma ação. Vamos voltar lá no que foi feito. E se isso não tivesse acontecido? Essa medida disciplinar estaria sendo entregue agora? Não. Então, vamos voltar à fita cassete aí, né? Na nossa época. Vamos voltar lá no início. Vamos refletir sobre a ação para a gente entender a reação. O limite passa por isso. Eu falo muito isso com os pais. O start para o crescimento de qualquer ser humano é a noção de escolha e consequência. Não tem como a gente trabalhar com os filhos da gente, trabalhar com os alunos da gente, falar de formação humana, de empatia, de respeito, sem trabalhar o princípio que é a noção de escolha e consequência. Toda escolha vai gerar uma consequência, seja para mim, seja para o outro. Se eu não pensar aqueles 5 segundos de lucidez que a psicologia traz, antes de falar ou fazer qualquer coisa, eu já me tornei completamente responsável por aquilo. Então, o crescimento vem a partir daí, né? A gente pega muitas reportagens, eu levei até para os alunos no início desse ano, né? Um senhor de 74 anos que atropelou mãe e filha num ponto de ônibus, às 7 horas da manhã, a mãe estava indo levar a filha à escola, completamente embriagado, porque ele já estava bebendo desde sábado de manhã. Esse cara tem idade, mas ele não tem maturidade, porque ele não teve a menor noção de escolha e consequência. Então, a gente dá o start e a gente trabalha a formação humana, individual e coletiva. Na minha visão, que trabalho sempre com o coletivo, porque a escola é coletivo de individuais, né? Então, lá eu consigo atender individualmente o aluno, mas consigo vê-lo no papel social quando a gente trabalha escolha e consequência. Então, isso passa pela escola, mas isso é fundamental que os pais reforcem em casa, para que esse material chegue até a escola suscetível às minhas intervenções. Senão eu não consigo trabalhar com eles. E quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente vai se encantando com as potencialidades dos novos seres humanos que estão habitando esta terra, mas mais preocupado a gente fica também com a alienação que eles vêm trazendo. Então, cabe a nós mesmos, pais e educadores, lapidarmos nesse processo de formação humana aquilo que não vai ser perecível ao tempo.
né? Que são os valores. Isso aí que você fala dessa escolha e consequência, me traz muito um pensamento, né? Porque eu acredito aí, né, que as famílias que nos assistem, né, são antenadas, estão querendo conhecimento e buscando. Só que uma coisa, mais do que falar, mostrar uma foto, um vídeo de como se faz, é preciso ser. A sua criança, o seu filho, o adolescente que está em casa, ele te copia. Ele faz o que você faz. Se você é uma pessoa com hábito de leitura, o seu filho necessariamente vai ser uma pessoa que gosta de ler. Se você é uma pessoa que trata os outros com educação, necessariamente você vai criar um filho assim. Assim como o contrário, né? Se eu falo palavrão por aí, o seu filho vai reproduzir isso Com dentro e fora de naturalidade. casa, com naturalidade. Então, assim, poxa, as consequências. As ações naturalmente têm consequências, né? Então, se eu derrubo esse copo d'água, vai molhar aqui, o que eu vou fazer? Pegar um pano e limpar. Só que os pais, muitas vezes, têm privado os seus filhos das consequências naturais da vida. Antes da criança pensar que tem que limpar a sua bagunça, já chegou alguém aqui e limpou para ele. Ele nunca vai andar com as próprias pernas se o tempo todo alguém vai lá e limpa a sua bagunça, conserta os seus erros, coloca panos quentes e também se não dá o exemplo do que é para ser feito, se não há uma figura de referência para ele olhar e seguir aquilo. Pai e mãe é caminho, né? Eles abrem o caminho e mostram para onde o filho deve seguir. Exatamente. Então, eu acredito que isso aí do filho ter alguém para observar a ação, né? Ter o pai e a mãe para observar a ação e fazer é primordial também nessa educação. Eu Perfeito. estava pensando que isso reforça cada vez mais o que a gente está falando de desafios, né? Educar hoje continua sendo o maior dos desafios. Sempre foi. Na verdade, eu me lembro, quando eu comecei, né, eu falei aqui no começo, há 47 anos atrás, eu já ouvia tanto o diretor da escola falar, queixar-se de certas questões, quanto das famílias também, que estavam muitas vezes perdidas. Me lembrei de uma frase esses dias, a mãe falando assim, mas ele só quer ficar no campinho jogando bola, ele não quer saber da escola e tal, tal. Então, em cada época, foram determinados incentivos para a criança não querer a escola, ou algo distrações e tal. Piorou muito nesses últimos anos, né? Eu vejo que... Porque o número de distratores aumentou. Aumentou consideravelmente. Então, assim, e é nesse sentido que eu reforço, né, que eu estava falando, que as famílias estão perdidas, elas não estão enxergando isso, porque os pais não estão sendo, na sua grande maioria, exemplos para os filhos, inclusive em relação ao uso do próprio celular. Sim. Quando a gente fala, as crianças não estão preparadas para usar adequadamente o celular, que é um aparelho maravilhoso, mas se não souber usar é um inferno, né? É um inferno. Os pais não estão sabendo utilizar. E se a escola não entra junto, né, Donizete, com as famílias viram um cabo de guerra. E aí é o que eu queria que vocês falassem até. Essa questão sobre como a família do celular, a escola entra aí. Essa questão do celular que foi proibido por lei esse ano e que a gente teve que colocar em prática, a gente já tentava fazer isso antes, né, porque estava atrapalhando muito. Mas os maiores problemas que a gente tem estão relacionados com a família. Então, de repente, o menino vai lá na secretaria e fala, meu pai me ligou e falou que eu estou liberado. Mas como que ele te ligou se estava na sala de aula? Ele me ligou e eu atendi. Então, os pais muitas vezes não têm noção de que o filho está em sala de aula e que ele está cumprindo um regulamento que é de não poder usar. É por isso que eu bato muito na ideia da proposta. Tudo que você está fazendo, quando se trata do seu filho, precisa, do mesmo jeito que uma obra de engenharia, qualquer passo que o arquiteto, que o engenheiro faz, tem um projeto ali. Esse projeto, só que o projeto tem vida. O projeto vai desobedecer. Eu brinco muito com os pais lá fazer. O projeto pode falar, eu estou indo para Vila Velha vender coco. Né? Dá até inveja às vezes. Viver da minha arte. Viver da arte. O projeto pode falar isso, mas a gente precisa ter uma proposta de ação. Porque tudo que eu estou fazendo está reverberando. É muito isso. Acho que tem muito disso. E onde que a escola tem atuado? O que vocês percebem nessa formação humana? Onde que a escola tem atuado aí? Eu acho que a gente tem que, eu vejo assim, a gente tem que dar as mãos para os pais, sabe? O que eu posso fazer para ajudar vocês? Né? Então, essas reuniões que a gente faz, reuniões formativas, muitas vezes servem muito mais até do que aquelas informativas. As informações a respeito do andamento da vida escolar do menino é fácil deles terem. Agora, um espaço de reflexão, um espaço de formação para os pais, eu acho que é fundamental que a gente, enquanto escola, crie, sabe? Essa ideia de criar uma escola, que eu até falei com você, a gente criou a Escola de Pais Conscientes. O que é isso? Uma vez por mês,
a gente dá uma aula para os pais. Tipo, os pais voltarem para a escola. Só que vai ser online. Aliás, está sendo online. O Etienne vai dar aula na próxima vez, dia 27, acho, a quarta-feira de agosto. A aula é com o Etienne. E os pais estão aderindo bem, sabe? Assim, a mãe me liga e fala assim, é hoje que a gente tem aula? E a gente quis chamar de aula. Não é um encontro, simplesmente Sim. um encontro onde cada um tem a sua opinião. É uma aula que a gente vai dar no sentido de você descobrir, redescobrir aquilo que você precisa melhorar enquanto pai, enquanto mãe. Eu sou professora de aula particular, então, porque eu atendo individualmente as famílias. São aulas lindas. São aulas lindas, já participei. A gente busca essa troca, né, Tina? Onde que a escola entra? A escola entra onde a família permite. Porque o nosso papel é um papel com limite, né? Eu não posso determinar sobre a organização interna dessa família. Eu posso falar o seguinte, olha, no social, e enquanto ele estiver aqui, conte comigo até aqui. Mais do que isso, você precisa fazer. Muitas vezes eu falo isso com os pais, falo, olha, eu não sei se acabou a banana na sua casa, então não me compete saber do seu interior, né? Mas aqui na escola eu preciso te dizer como é que as coisas estão funcionando. Então, é cada um desenvolvendo o seu papel. Quando a gente vai muito nesse caminho que a Donizete apontou, do apoio, mas entendendo qual é o limite da escola. Então, os profissionais multidisciplinares, por exemplo, a gente chama muitos, né? A Sula já teve lá na escola algumas vezes para acompanhar alguns pacientes dela e ter o olhar deles agregado ao nosso, quando você vai e conversa comigo e fala, olha, eu não acho que é aí, mas eu acho que na sala eu preciso que ele faça assim, porque eu tenho mais outros 40 alunos que se miram, embora saibam da condição especial desse aluno. Então, quando a gente está todo mundo de mãos dadas, caminhando, olhando para o mesmo lugar e caminhando na mesma direção, embora você pegue rotas diferentes, porque educação é trilha, não é trilho, né? Trilho é aquilo que se você sai dele, você não anda. Trilha é aquilo que você escolhe. Aí eu quero uma mais radical, eu quero uma mais longa, mas mais tranquila, né? E eu vou escolhendo a minha trilha. O que importa é que todo mundo chegue no mesmo lugar, porque para cada família a gente tem uma trilha, para cada necessidade a gente tem uma trilha. Quando eles se dispõem a nos ouvir, quando a gente se dispõe a acolher, e quando nós dois entendemos qual o limite de cada papel, seja da escola, seja da família, o maior beneficiado é o aluno. Porque aí não tem um cabo de guerra, ele não vai para o lado mais fraco, ele vai falar, poxa vida, se lá em casa eu estou escutando isso, se aqui na escola eu estou escutando isso, talvez seja esse o melhor conselho, o melhor caminho. Você falou dos desafios, eu me lembrei de um texto que eu li da Marilena Chauí, que se eu não me engano era de 97, e ela falava exatamente sobre os desafios da educação, e que os desafios são as oportunidades mais atrativas fora da escola, que a gente não tem que se propor a ser um circo de Soleil, né? A gente não tem que fazer palhaçada para o aluno. O aluno precisa entender o papel de estar ali dentro, as relações que ele vai construir ali dentro, e que do lado de fora, sim, as coisas vão ser sempre muito mais legais. Eternamente serão mais legais. A começar porque dali eu não posso sair. Eu estou sendo privado de liberdade, né? Eu não posso entrar e sair da escola da hora que eu quiser. Mas que tudo isso, no final da estrada, cria um castelo. Ela colocava castelo com bases fortes, ou castelo e luzes, e ela desenhava uma metáfora que eu já me vi, princesa no meu castelo ali, todo iluminado, né? Porque faz parte da construção, saber o lugar que eu estou, a família que eu pertenço, os valores que a minha família tem, sejam eles valores espirituais, políticos, sociais, econômicos, essa família me cria uma identidade, né? E é muito importante que eles se apoiem na escola e que a escola tenha o apoio desse tripé que a Donizete falou, desse tripé de sucesso. Não tem como fazer de outra forma. Sim, tanto é, né, que quando eu começo um atendimento com um novo paciente, o primeiro lugar que eu vou é na escola. Né? Primeiro tem a minha reunião com a família, depois eu marco, e eu vou pessoalmente até a escola conversar com um professor, né, um dos professores e coordenação lá da escola, porque, de fato, tem coisas que é a escola que vê. A escola percebe e os pais muitas vezes não fazem ideia. Então, é comum eu chegar na escola e receber informações que eu falo, poxa, isso daqui lá na minha anamnese com os pais não teve nada sobre isso. Né? Então, o quanto é rico esse ambiente da escola, e ali se forma
formam relações, né, dos colegas com seus pares, com a autoridade que está ali, mas não é família também. Então, é uma autoridade que é daquele ano, talvez ano que vem não seja mais, porque não está mais tão perto, né? E como que isso vai formando também aquela pessoa e o quanto é importante o papel do professor ali da sala de aula, né? Não sei, acredito que talvez vocês tenham aí um professor que marcou profundamente, positiva ou negativamente, né? Mas eu consigo pensar aqui em alguns dos dois exemplos na minha mente, né? Então, o quanto o papel do professor é primordial e é tão importante nessa construção, né? Que o Etienne falou bem aí, né? Uma construção do que é uma pessoa, do que é um ser humano. Você fala muito sobre educação e afeto, né? Como que você linka tudo isso que a gente tá falando? Poxa, eu acho que eu tenho lido bastante a respeito disso recentemente. Aí, quando a Etienne me convidou, eu falei, nossa, que bacana. Quero falar sobre o afeto na formação humana, né? E aí tem um estudo que ele é bem conhecido na neurociências, talvez você até tenha ouvido falar, que ele é um estudo do Charles Nelson. Ele é um psicólogo, neurocientista, que quando teve lá na Romênia a queda de um ditador romeno, lá para os anos 80, 90, foi descoberto que tinham milhares de crianças em orfanatos lá, porque esse ditador tinha proibido o uso de métodos contraceptivos. Então, as famílias começaram a ter muito filho, né, não tinham como cuidar de tantas crianças, e essas crianças foram para os orfanatos. E aí, quando há a queda desse ditador, descobre esse tanto de criança em orfanato, e aí os cientistas veem aí, né? Porque os cientistas, quando há uma grande catástrofe mundial, eles têm uma chance de pesquisa, né, que normalmente no dia a dia não se acontece. Então, eles vão para a Romênia, cientistas de Harvard, é o Charles Nelson e a equipe dele, vão para a Romênia e quando chegam lá e se deparam com aquelas crianças que estão no orfanato, o que eles veem é uma avalanche de transtornos psiquiátricos. Nessas crianças têm atrasos super significativos e importantes ali na cognição, no motor, socioemocional, as habilidades socioemocionais que a gente tanto fala. Isso acontece porque essas crianças, elas viviam basicamente nos orfanatos em berços individuais. Elas praticamente não tinham, eram privadas de contato humano. Aparecia alguém que entregava uma comida, não olhava nos olhos, seguia e ia embora, e elas não tinham interação com ninguém. Então essas crianças nunca foram pegadas no colo, ninguém nunca carregou, ninguém nunca olhou no olho, elas não sabiam falar, porque ninguém nunca dialogou com essas crianças. E aí, quando eles encontram essa situação, né, uma situação devastadora e assustadora, essas crianças têm atrasos aí, né, que, poxa, dá pra entender, né, que vai ter um atraso cognitivo substancial, é claro. O transtorno mental aí, né, a avalanche aí de transtorno psiquiátrico que a gente encontra também tá relacionado à falta de afeto. Só que aí tem um fato, que esse fato me chama muita atenção nesse estudo, é que o cérebro físico delas é diferente do esperado para outras crianças da mesma idade. Ele é mais leve. O cérebro delas é mais leve que o normal de criança, quando comparado com crianças daquela mesma idade. Ou seja, basicamente, o cérebro delas atrofiou por falta de afeto. Olha que loucura isso. O tanto que realmente isso prova, deixa claro pra gente, esse estudo ele é muito interessante. Quem não leu, eu recomendo fortemente. Deixa claro pra gente que o afeto, ele tá ali, ó, no construto do cérebro, das formações neurais, e que é o que realmente forma um ser humano. Então, ser pegado no colo, alguém que olha no seu olho, te ajuda a nomear sentimentos, te ajuda a lidar com uma situação difícil, com a frustração, isso realmente forma um cérebro e, consequentemente, um ser humano saudável. E aí tem uma frase do meu querido Etienne, que eu constantemente lembro dessa frase, que em uma conversa ele me falou uma vez e ficou marcado, que é que ser o queridinho do papai e da mamãe faz a diferença na vida do ser humano. E faz mesmo. A gente vê aí o exemplo, e esse estudo aí é uma amostra disso. Perfeito. Inclusive na questão do desenvolvimento da própria autoestima, né? Quando você traz um afeto, que pode ser um abraço, pode ser um olhar, pode ser uma palavra, enfim, há diversas maneiras de manifestar o afeto. Isso pode trazer um aumento na autoestima, que é uma coisa maluca. Eu lembrei aqui muito de uma ex-aluna nossa, que hoje é médica, doutora Luísa Carvalho, que formou no final do ano passado. Ela chegou lá no colégio muito destruída, na sexto ano, muito destruída. E a família também estava ressaltando muito isso, né? Ela tem essa dificuldade, aquela outra. Imagina só, Donizete, ela ainda quer fazer medicina. Então, naquele momento, eu tive um insight assim, de trazer a Luísa para pertinho de mim e falar para ela: Luísa, você quer mesmo ser médica? Ela falou: eu quero.
mas com a carinha bem desanimada. Aí eu falei assim, você vai ser médica. Eu acredito no seu potencial. E naquilo que você precisar, nós vamos te ajudar. Nós vamos te carregar no colo se precisar. Senta aqui no meu joelho. E ela sentou aqui no meu joelho, dei um abraço nela, e ela foi. Ela hoje foi. é médica. Ela foi. E hoje ela é E médica. a gente conversava sobre isso antes de começar a gravação, sobre algumas escolas regionais, né, que têm trazido para os meninos uma mensagem oposta, né? Uma escola que cobra o que não dá, uma escola que está sempre querendo uma alta performance sem contribuir, né? A gente vê aí os administradores de empresas falando que as boas empresas, ou as boas lojas, os bons comércios, as boas organizações, são aquelas que cumprem o que prometem. Então, se você promete pouco e cumpre aquilo, está tudo certo, né? E quando você vê uma escola de alta performance, né, e que vai exigir do seu aluno mais do que dá, isso causa esse boom nessa autoestima, né? Eu recebo alguns alunos vindos de escolas com esse perfil, e que chegam, assim, devastados mesmo. Eles usam uma frase comigo que é muito verdadeira. A gente nada e morre na praia, Ju. É muito difícil porque eu estudo, eu me dedico, eu sei o quanto eu estou me dedicando, mas o meu resultado não reflete o meu empenho. E aí você começa a refletir e fala, meu amor, então vamos pensar, será que não tem algo além de você? Será que não está para além da sua organização de estudo? E a Sula tocou num ponto que é fundamental, gente. O ambiente da sala de aula. Eu participo muito porque eu sou uma coordenadora que preciso estar assistindo aulas dos meus professores na escola com que eu trabalho. E eu vou falar, gente, que momento de higiene mental. Que momento maravilhoso dentro da sala de aula. A relação que é construída deste professor com estes alunos e que eles me incluem. Né? É uma aula de química que eu não sei nada, sou totalmente de humanas, acho que eu nunca soube nem na escola, dirá hoje. E aí eu fico tentando relembrar, e aí os alunos estão me vendo assistir a aula de química e participando de todo aquele processo, e falam, Ju, você está lembrando? Eu falo, não. Eu falo, mas se você lembrar disso aqui, eu tenho certeza que você vai lembrar o resto. E aí o próprio aluno me ensinando. E eu falei, olha, o resto é muito para eu lembrar, mas eu consegui lembrar de alguma coisa com isso que você falou. E que ambiente que é esse que é criado no interior de cada sala, nesse micro-organismo, porque a escola é um organismo vivo, com muitas engrenagens, né? Agora, existem esses micro-organismos que são as salas de aula, que é a constituição da identidade de cada turma e da relação de cada professor com cada turma. Quando o Sula fala disso, eu venho, assim, me vem à mente muito claramente um dos motivos do sucesso da escola com que eu trabalho. Porque esta relação, ela é preservada, esse afeto, na hora de ensinar uma matéria árida, uma matéria pesada, ele é preservado. De bola. E aí a gente entra também, eu queria falar sobre uma questão muito calosa, muito difícil, compartilhei com vocês que eu estava em dúvida em falar ou não, mas, e que, Donizete, eu quero muito te ouvir nesse sentido também, porque você é uma referência para mim nisso, porque a frase que eu criei na minha cabeça é que escola não pode ser negócio, escola não pode ser empresa. CNPJ não tem coração, CPF tem. Então, para me relacionar com o CPF, com o afeto, eu preciso ser afeto também. E você representa para mim, você sabe muito bem disso, alguém que consegue manter, que consegue preservar a escola como um espaço principalmente de amor, um espaço de acolhimento, de acolhida. Como que é para você lidar com isso, vendo ao seu lado, muitas vezes, escolas virando grandes grupos de investimento e tal, mas falar de lucro e educação é uma coisa que não combina muito, mas é difícil, porque você não metrifica isso, você não consegue colocar isso em métrica, é muito complexo. Como que você lida com isso, você que tem essa jornada aí? É uma coisa assim, eu até comentei com você outro dia, né? É um super desafio. Eu entrei porque eu sou empresário, eu sou um microempresário da educação, mas eu sou empresário, porque a instituição particular ela não sobrevive se ela não for uma empresa. Ela tem que receber um dinheiro e esse dinheiro tem que girar, né, para poder funcionar. Então, tem que ser assim e eu não sou bom nisso, inclusive. Então, desde o início, quando eu assumi... A conta não fecha. A conta não fecha nunca. Então, quando eu assumi, e eu acho que eu assumi, se eu tivesse muito juízo na cabeça, eu não teria assumido. Então, como eu nunca tive muito juízo, mas eu tive muito amor no coração sempre, então eu assumi o Maria Clara Machado,
numa situação super caótica, a escola estava praticamente fechando, e eu vi ali a possibilidade de eu colocar em prática uma filosofia de vida, uma filosofia de trabalho educacional, que era o acolhimento na minha família. Então, quando eu comprei a escola, eu comprei para a minha família. E eu tive que contratar uma empresa que mexia com a questão das contabilidades para dar certo, né? Hoje em dia, para dar um salto, hoje em dia quem faz isso é minha filha. Meu filho já fez por um tempo, depois ele deixou para seguir uma carreira solo, e hoje quem faz é minha filha. Minha filha é muito boa nisso. Tá? Essa parte de fechar a conta, com ela fecha direitinho e sobra. Sobra, fecha e ainda sobra. Eu fico com essa outra parte, que é essa dimensão do acolhimento, a dimensão humana, do trato, da relação com o menino, da relação com os professores. E essa relação, Ju, quando você fala da sala de aula, é por isso que eu gosto de manter, sabe? Eu também não saí da sala de aula pouquíssimas vezes por questões muito específicas, mas desde o tempo que eu estava numa instituição maior, antes do Maria Clara Machado, bem maior, onde eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma super gratidão pelos ensinamentos que eu vivi lá. Foi até bom para eu poder ver aquilo que eu não gostaria de repetir numa instituição grande, na minha escola. Procurar esse carinho, esse afeto que a Sula falou. É fundamental essa presença do dia a dia. Eu sou meio que conhecido, às vezes, em alguns lugares, como o diretor que recebe os meninos no portão. Já há muitos anos que tem essa microfama, assim. Eu gosto de receber no portão, gosto de falar bom dia, gosto de despedir. Eu gosto de estar presente na vida da sala de aula também, e muitas vezes na minha própria aula, que hoje em dia é a minha aula de meditação, que é uma coisa muito, muito prática, né? A meditação, desculpe eu falar disso, porque é uma coisa que eu amo muito e eu acho que, inclusive, é uma das maneiras da gente trazer para as famílias, porque também é aberto para as famílias, essa reconexão com o próprio ser. Eu acho que é justamente quando a gente volta para si, para o autoconhecimento, descobrir aquilo que eu sou bom e aquilo que eu ainda não sou, que vai me fazer crescer como pessoa, como pai, como mãe. É por isso que eu tenho colocado, sabe, a necessidade da gente ajudar as famílias. Eu já em algum momento da minha história, eu criticava muito, falava, não, esses pais isso, esses pais aquilo. Eu não tenho falado mais. Quando às vezes a coordenação, às vezes alguém fala, mas esses pais não sei o quê, são os nossos pais. Sim. São esses que nós temos. Sim. Porque esse aluno, aquela aluna, são os nossos alunos. É a eles que nós fomos chamados a desenvolver uma missão. E o que mais que eu posso? O que mais que eu posso fazer por eles, para que eles cresçam, desenvolvam, para que eles evoluam, inclusive como seres humanos que são. Então, Etienne, é muito desafiador. E eu não te falo que muitas vezes que a gente é povoado de pensamentos negativos, né? Que chegam na mente da gente. Muitas vezes já passou na minha mente, tipo assim, cara, larga disso, para. Já deu, você já fez o que tinha que fazer. E eu acho que enquanto Deus dá saúde para a gente, saúde física mesmo, para ir para lá e para cá, né? E também saúde mental, lucidez, eu acho que a gente tem um papel aqui neste mundo. Então, nesse sentido, vai muito além realmente de dinheiro, vai muito além de lucro. É preciso acreditar que é uma missão, sabe? Eu acho que participar do processo educacional das pessoas é uma missão. É muito mais do que uma tarefa, é muito mais do que ganhar um salário. Tudo isso, claro, é importante, mas é considerar como uma missão. Foi dentro da Igreja Católica, eu fui seminarista por um bom tempo, que eu aprendi a necessidade da gente descobrir qual que é a nossa missão aqui neste mundo. E eu lá no início descobri que era ajudar na construção do reino de Deus, que é um reino de paz, de alegria, de tudo isso, né, que a gente viu, o pessoal colocando ali como valores. Hoje eu estou convicto, depois de 47 anos, que ou a gente assume a educação como uma missão e o resto é para manter a estrutura, ou então a gente não vai para lugar nenhum. Perfeito. E eu até te faço um elogio, e até me emocionava enquanto você falava, porque uma das cenas mais lindas que eu vi esse ano foi na sua escola, todos os alunos, enquanto a gente conversava num corredor, não sei se você se lembra, mas todos paravam, bom dia, Donizete, e te cumprimentavam, faziam questão de parar. Eles esperavam, se olhava para ele,
bom, e só para dar o bom dia. E nós vimos isso umas 4 ou 5 vezes no período que a gente Sim. conversava naquele lugar. E aquilo para mim foi de um poder tão grande. Falei, cara, que legal. O ser humano é recíproco, Ele né? poderia ter Ele passado. devolve o que ele recebe. Estávamos eu e Donizete conversando e ele poderia ter passado. Normal, como acontece todos os dias dentro das escolas, mas eles faziam questão de parar e de cumprimentar você. E isso são as sementes que você tem jogado ali no coração daqueles adolescentes que você acolhe tão bem. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar esse papo. Já? Eu queria mais uma horinha, dá quase vontade de pedir na casa, mas a Sula tem uma agenda muito cheia hoje ainda. Mas antes de encerrar, e a Sula tocou num ponto que eu falei, mais uma vez, o pessoal dando spoiler. Eu queria muito que vocês falassem rapidamente, coisa de 10 segundos mesmo, algum nome de alguém, homenageasse alguém da educação, né, que marcou sua vida, marcou sua trajetória e te tornou um ser humano melhor. Queria que vocês falassem isso pra gente, compartilhassem aí rapidinho. Coisa rápida para começar. Poxa, eu tenho vários exemplos aqui, mas eu penso aqui, vou pensar no mais recente, que é da Leonor Guerra, que foi quem me apresentou a neurociências, e aí me apaixonei loucamente, falei, poxa, olha que bacana tudo que essa mulher tá falando, como eu sou da humanas, né, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha vida, poxa, como que a pessoa aprende pensando em demanda cerebral, eu nunca tinha pensado a respeito disso. E aí, quando ela me apresentou esse tema, e ela é uma grande, um grande nome da neurociências lá na UFMG, hoje ela é professora aposentada, mas ela é um grande nome, eu já frequentei cursos dela, e quando ela me apresentou esse tema, realmente foi muito valioso, e mudou o trajeto, assim, com certeza, da minha profissão. Show de bola, parabéns, Eleonor. Eu preciso falar, eu quero falar muito de uma pessoa que vocês não conhecem, mas que foi fundamental nesses 47 anos. Porque há 47 anos atrás, eu, um jovem estudante ainda de filosofia, acho que aos 20, 21, sei lá, eu procurei trabalho no Colégio Cristo Redentor, no Barreiro de Cima, que hoje já nem existe, existe um outro, mas não é o mesmo, e eu fui recebido pelo professor ilustre, que Deus o tenha, José Cabral de Mello, um ex-padre salesiano, dono desse colégio, e ele falou, o que você quer, Donizete? Eu queria dar umas aulas. Ele falou, mas dar aula de quê? Eu falei, não sei, do que você tiver aí. Ele falou, eu tenho aqui uma aula para você de valores humanos. Não tem a disciplina valores humanos, mas tem uma aqui que a gente pode dar aula de valores humanos. Eu falei, mas eu não sei dar aula de valores humanos. Ele falou, você sabe porque você tem. E aquilo que você não souber, eu te ensino. E ele me ensinou mesmo. Maravilha. O professor José Cabral. Foi ele que me abriu a porta e confiou em mim, sem ter a mínima experiência de sala de aula. Eu também sou conhecido por um diretor que dá muita chance para pessoas que não têm. Mas eu não tenho nenhuma experiência. E eu tenho alguns lá na escola que agora já tem 20 anos, já tem 22, agora 23. Já tem experiência. Agora já tem experiência, mas muito que aprender ainda. Né? Boa, Ju. Eu acho que a maior educadora e a que mais me incentivou foi a minha mãe. Porque a minha família é uma família essencialmente de advogados, então era difícil pensar em algo diferente. Ela, como psicóloga, quando eu falei com 15 anos que eu queria fazer magistério, ela falou, vai que eu vou com você. E aí eu fui, e ela realmente foi comigo. Então, quando eu fui fazer pedagogia, quando eu fui fazer meu TCC, eu quis entrar um pouco na linha da psicanálise, e ela super me apoiou, e eu fiz um trabalho maravilhoso. E é o meu exemplo, assim, de educação. Ela trabalhou na Fundação Dom Bosco com crianças especiais uma vida inteira. Ela educava aquelas crianças com síndrome de Down com a alma, assim. Então, eu aprendi a ser educadora com a minha mãe, mas a minha referência técnica, né, se eu posso dizer assim, é Cátia Madureira. Catinha, um beijo. E hoje eu tenho prazer de trabalhar com ela, é supervisora na escola que eu trabalho, coincidentemente, e foi quem me deu aula no magistério. Quando eu fiz no Colégio Batista, ela me dava técnicas de ensino. Catinha, uma referência, assim, e tê-la como colega de trabalho é um privilégio. Eu tenho uma professora que me marcou muito, engraçado, que foi minha primeira professora no Colégio Arnaldo, chamada professora Carmita. E eu era um bebê muito chato. Eu chorava muito, eu era muito preso, a minha continua sendo, né? Eu queria muito minha mãe, e ir para a escola foi um movimento muito difícil. E essa professora, eu me lembro assim, como se fosse ontem, ela me acolheu de uma forma tão grande. Eu me lembro, eu com 3 anos,
se eu não me engano, 3 ou 4. Mas o acolhimento, o abraço, o botar no colo, aquele menino chorão e tal, e me deixar no parquinho, às vezes brincando, e depois ir lá me buscar para fazer essa transição para a escola. E isso me marcou, e eu sinto hoje, até no consultório, né, uma coisa que eu falo muito, eu estava discutindo sobre isso ontem, falam que o psicólogo precisa se manter uma figura neutra, né? De analisar. Pasteurizada, né? Mas aí, conselho de psicologia, me desculpa, Freud, mas eu não consigo. Eu tenho que amar. Quando chega qualquer caso ali, cara, eu tenho que amar aquela vida. É claro que eu sei até onde eu posso ir. Às vezes eu vou no campeonato de judô, de vôlei, de futebol, precisa. Aí na festa do aniversário eu já falo, já não vou poder. Porque ali já está cercado de afeto. Mas ali ele precisa. Então, e eu acredito muito que além da minha formação familiar, que eu sou muito grato à minha família, né? Eu falo que parte do que eu aprendi a ser veio de uma cultura que minha avó tinha, que já não está mais aqui, né? E eu faço uma homenagem a ela nesse programa também. Eita! Mas sem chorar. Mas sou muito grato à família que eu tive, de uma cultura de, às vezes, viajar e trazer um pote de biscoito, mas não para mim só apenas, mas mandar entregar no vizinho. E isso me ensinava a ter empatia com o outro, uma empatia gratuita. E compartilhar. E quando eu pensei muito, né, em fazer essa gravação, em falar sobre isso que nós vamos falar nesses próximos Fora da Curva, eu pensava na oportunidade, na bênção que eu tive na minha formação humana, e vendo isso se aplicando à teoria da psicologia e falando, a gente precisa compartilhar isso. Então agradeço vocês também aceitar esse convite, por dividirem comigo as histórias de vocês todos. Muito obrigado, né, por serem parceiros de alma. E hoje eu não vou encerrar o programa. Quem vai encerrar é você, Donizete, falando pra gente aquela frase tão linda que você falou no início pra gente antes de começar a gravação. Que responsabilidade, né? Agradecer muito essa oportunidade que você me deu de conhecer pessoas incríveis como você, Ju, você, Sula. A minha escola também está aberta para quando vocês quiserem ir lá para visitar. E você como psicopedagoga, né? Eu recebo muitas lá também, um prazer. É um poeta maravilhoso, Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, e ele tem um poema grande. Só a primeira frase: fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, gente. Até o próximo Fora da Curva. Tchau, tchau.